dia 6 da jornada até a aprovação. Hoje vamos para das matérias que eu mais gosto, que é direito administrativo. Como eu faltei a aula de atos, da introdução do que são atos administrativos e tudo mais, a gente vai pular um pouquinho para a classificação de atos. Então essa vai ser a parte 2. Depois eu vou gravar a parte 1 falando sobre atos administrativos, os requisitos, né? Que é competência, finalidade, forma, motivo e objetivo. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas nesse agora a gente vai pular um pouquinho, vai avançar e vamos iniciar aqui. A gente vai falar da classificação desses atos, dos atos administrativos. Quanto ao regramento, há 2 tipos: vinculado e discricionário. Vinculado não há margem de liberdade decisória para o agente público, ou seja, ele não tem liberdade de decidir aqui no vinculado. Já o discricionário, o agente detém de poder de escolha dentro dos limites da lei para a prática do ato. Aqui, no discricionário, ele vai ter esse poder de escolha dentro dos limites de lei. Quanto ao destinatário, um resumo geral é que ele é dirigido à coletividade que se enquadre na situação do ato. Esse é o objetivo geral. O objetivo individual é dirigido a uma ou mais pessoas específicas. Quanto ao alcance, os alcances podem ser externos ou internos. Internos, eles estão limitados ao ambiente interno da administração. Já os externos, ele vai alcançar a todos, tanto de dentro quanto de fora da administração. Vamos aqui para quanto ao objetivo, vamos falar aqui sobre alguns atos. Atos de império, atos de gestão, atos de expediente. As bancas, elas vão cobrar muito sobre extinção. Só abrindo esse parênteses aqui, a gente vai falar um pouco mais abaixo, adiante, sobre extinção. Mas só dando um adendo para você estudar um pouquinho sobre extinção. Mas vamos lá. Vamos falar sobre atos de império e atos de gestão. O atos de império e atos de gestão são atos externos. Sempre que vier atos de império e atos de gestão são externos, fatores externos, né? Alcance externo. Como a gente classificou anteriormente, que existe o alcance interno e o alcance externo. Já o atos de expediente, ele vai ser sempre interno. E vou explicar um pouquinho desses 3 atos. Os atos de império são aqueles em que a administração põe acima dos administrados. Ou seja, aqueles atos que estão ali no topo. Eles são postos acima dos administrados. Os atos de gestão são aqueles que a administração pratica a gestão dos assuntos referentes a administrados. São aqueles em que a administração pratica a gestão dos assuntos referentes aos administrados. E agora vamos para o ato de expediente. São atos de rotina, como tramitação de papéis e processos burocráticos internos. O ato de expediente sempre vai ser interno. Vamos lá falar sobre a formação dos atos. Eles podem ser formados em 3 tipos: atos simples, atos complexos e atos compostos. Atos simples. Ele vai surgir a partir da manifestação da vontade de um único órgão colegiado ou unitário, ou seja, só tem uma pessoa aí, só tem um representante.
O ato complexo surge a partir da manifestação da vontade de 2 ou mais órgãos. Não tem nem o que falar, né? E o ato composto surge a partir da manifestação da vontade de um órgão, mas que depende da ratificação por parte de outro órgão para que ele venha a ter validade. Ou seja, os atos compostos, ele vai depender de alguém aí para que ele tenha validade. Já os atos complexos e simples, eles não vão depender. Esse é mais ou menos o entendimento aí. Quanto à elaboração, eles vão se elaborar em perfeitos, imperfeitos, pendentes e consumados. Como seriam classificados? Perfeitos são aqueles que já concluíram todas as suas etapas de formação, ou seja, já está lá bem bonitinho e tudo mais. Imperfeitos são os que ainda não completaram todas as suas fases de formação. Pendentes são os perfeitamente formados, mas que ainda dependem de algum termo ou situação para gerarem efeitos. Então, pode ser aí um ato composto, que vai estar aí pendente, porque ele depende de algum termo ou situação para gerarem efeitos. Temos o ato consumado, são os que já produziram os seus efeitos e se extinguiram. Então, não que já foi efetuado ali e que já passou. Vamos aqui falar das espécies. Espécies é algo um pouquinho chatinho de entender. Geralmente a galera de direito estuda sequencial, né? Normativo, ordinário, negociais, enunciativos, punitivos. A gente vai trocar um pouquinho essa ordem para a gente entender melhor, na verdade, para a gente aprender. Ou seja, a gente vai tratar primeiro ato de espécies, as espécies desses atos. A gente vai primeiro colocar aqui o punitivo. O punitivo simplesmente é o ato de punir. São punições a servidores ou particulares que cometem infrações ou adotam condutas irregulares. Vamos dar alguns exemplos: multas, interdições, demolições. Atos de punir. A gente identificou se a punição, se não a gente vai identificar ali naquela questão. Enunciativos. Podia ser anunciativos, né? Mas ele é enunciativos. Mas simplesmente esse ato vai se resumir em anunciar um fato ou direito. A gente vai trazer esse como tópico 2, que é usado pela administração apenas para atestar a existência de um fato ou emitir a sua opinião sobre ele. Ou seja, pode ser certidões, atestados, pareceres, apostilas. Vai anunciar um fato ou direito, declarações e tal, tudo mais. Não tem como ser mudado, revogado, nem nada. Vamos aqui para o terceiro tópico: negociais. Ou seja, é como se fosse um acordo entre o administrativo e o indivíduo. Expressa o interesse do particular em conjunto com a administração pública. Ou seja, pode ser licenças, autorização, permissão, férias. É quando eu solicito algo e faço essa negociação. Tá aí mesmo no nome, o nome tá falando, negociados, acordo. Entende isso? Agora a gente vai para os dois chatinhos, que é o ordinário e o normativo, que muita gente vai confundir e muita gente perde questão, porque eles são muito parecidos. Só que os ordinatários, eles vão ser sempre internos. E os normativos, eles vão ser externos. Os ordinatários são decorrentes do poder hierárquico, ou seja, visam determinar condutas dos agentes públicos e estabelecer o funcionamento do órgão. Os exemplos: instruções, circulares, avisos e portarias. Ou seja, vai ser algo ali interno do administrativo. Lembra sempre, ordinatário interno. E vamos aqui para o normativo, que, como eu falei anteriormente, vai ser externo, porque são os que apresentam
comandos gerais e abstratos. Exemplo: decretos, instruções, normativas, regimentos, resoluções, que são questões mais externas. Então, vai ser ato normativo. Então, sempre eu vou olhar nessa sequência de baixo para cima e vou excluindo as que não forem segundo a questão. Beleza? Beleza. Fechadinho essa questão sobre espécies. Coloque na sua cabeça. Vamos falar agora sobre extinção, que tem a anulação, revogação, caducidade, cassação, extinção subjetiva, extinção objetiva, contraposição, renúncia e extinção natural do ato. Muito chatinho essa parte, eu achei. Mas vamos lá tentar mapear aqui. Extinção, anulação, ilegal e vinculada. Ela vai ser ilegal e vinculada. Anulação é a ação necessária da administração pública e do Poder Judiciário em face de atos que apresentem vícios de legalidade, possuem uma força retroativa. Tunc. Ou seja, vão ser atos... Anulação é a ação necessária da administração pública ou do Poder Judiciário em face de atos que apresentem vícios de legalidade, ou possui força retroativa, decai em 5 anos o direito de anular. Então, passou 5 anos, o direito de anular aí, ele decai. Vamos aqui falar sobre revogação. Revogação é a ação discricionária da administração pública em face de um ato administrativo sobre a perspectiva de sua conveniência e oportunidade. Não possui força retroativa. Nunc. Não pode acontecer. Ou seja, é legal e enfim. Achei meio difícil isso aqui. Caducidade. Isso aqui é fácil. É quando o ato deixa de existir em função da nova lei que impeça sua permanência. Ou seja, se tornou ultrapassado. E é isso. Cassação. Ocorre quando o benefício de determinado ato deixa de cumprir os requisitos necessários para a permanência do mesmo. Ou seja, foi cassado. Quando eu cometo, vou dar um exemplo da carteira de motorista, quando eu cometo ali algumas infrações, recebo alguns pontos, vai chegar um momento que ela vai ser cassada. Ou seja, eu estava cometendo erros e deixando de cumprir requisitos necessários para que eu continuasse obtendo aquela minha carteira. Extinção subjetiva está correlacionada ao sujeito. Acontece quando há o desaparecimento ou falecimento do beneficiário pelo ato, ou seja, extinção subjetiva já fala por si só. Extinção objetiva ocorre quando desaparece o objeto do ato, ou seja, o objeto deixa de existir. Contraposição. contraposição deriva de uma edição de um novo ato,
com efeito contraposto. Enfim, surgiu um novo ato e não invalidou o outro, simplesmente é um novo ato, ele tem um efeito contraposto, né? Por isso que é contraposição, que ele vai ter mais voz e vai valer ali mais do que aquele anterior. Por isso que meio que vai se resumir de sair um novo ato. Renúncia. Outro ponto. Ocorre quando o beneficiário do ato renuncia o benefício dado pelo ato. Tem não que explicar. Extinção natural do ato. Ocorre pelo cumprimento do ato. Deixa de valer, ou seja, aquele ato já foi cumprido, não existe mais. Ele vai ser extinto porque ele já fez o que tinha que fazer, não tem o que fazer mais e pronto. Enfim, esse foi o resumão de hoje. Mas aqui vamos falar aqui sobre autorização. Só um resuminho aqui. Autorização e licença são coisas que vão vir a longo prazo e ele é vinculado, não é discricionário. Isso aqui é vinculado, a autorização e a licença. Não, a licença ela é vinculada e de longo prazo. A autorização é discricionária e de curto prazo. Concessão é de